Tá focado, tá enquadrado. Então, definição. Tá? Sejam f uma função e p um número real. Nós dizemos que f é diferenciável em P quando P pertence ao domínio da função f e o limite com x tendendo a P de f de x menos f de P dividido por x menos P existe e é igual a um número real. Existe e é igual a um número real. Então preste bem atenção. Para dizer que uma função f é diferenciável no número real P, você precisa, primeiro, que o P pertença ao domínio da função. Claro, porque daí deve existir esse limite. E só existe esse limite se eu puder calcular f de P. Então, primeira condição, P pertence ao domínio de f. E segunda condição, esse limite aqui existe e é igual ao número real. Não pode ser mais infinito nem menos infinito. Olha, dado um limite, há 4 possibilidades para ele. Somente 4. O limite é um número real. O limite é mais infinito. O limite é menos infinito. Ou o limite não existe. E são 4 possibilidades excludentes. Ocorrendo uma delas, não ocorre nenhuma das outras 3. Então, as 4 possibilidades para um limite. O limite é um número real, ele existe, é um número real. Ele existe e é mais infinito. Ele existe e é menos infinito. Ou ele não existe. Tá? Não tem, não é nenhuma das outras 3 possibilidades. E as 4 possibilidades são excludentes. É ou. Tá? Ocorrendo uma, não ocorre as outras 3. Então, para a função f ser dita diferenciável em P, o P deve pertencer ao domínio da f e esse limite aqui deve ser igual a um número real. Esse quociente é chamado de quociente de Newton, tá? Toda vez que você pega f de x menos f de P sobre x menos P com x diferente de P, óbvio, é o quociente de Newton, tá? Então, a primeira pergunta que se faz é a seguinte, por exemplo, vamos lá, por exemplo, seja f a função dada por f de x, vamos a um exemplo logo, f de x igual a raiz quadrada de x, tá? Certo? Então, primeira pergunta, você coloca, f é diferenciável em 2, no número 2, o P é 2, tá? O P é 2, à luz disso aqui. F é diferenciável em 2. Então vejamos. Primeira coisa,
Primeira coisa que você tem é o seguinte: tem-se que 2 pertence ao domínio de F, pois quem é o domínio de F? É o intervalo dos números reais não negativos. A primeira condição de diferenciabilidade tem o 2 está no domínio da função. Agora vamos para ver a segunda condição para ser diferenciável. É que esse limite aqui com P igual a 2, ele tem que existir, tem que ser um número real. Além disso, agora vejamos. Além disso, você tem o seguinte, isso aqui é desnecessário, mas eu deixo para enfatizar. Limite com x tendendo a 2 de quê? De f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Isso é o limite com x tendendo a 2 de quê? De raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2 sobre x menos 2. Esse limite, uma coisa que deve ser observada é o seguinte: se a função f é contínua em P, se a função f for contínua em P, o limite do numerador é 0 e o limite do denominador é 0. Então esse limite dá uma indeterminação sempre quando a função f é contínua em P. Tá? Sendo a f contínua em P, esse limite é uma indeterminação. É o caso aqui, limite do numerador 0, limite do denominador 0, função raiz quadrada é contínua em qualquer número real. E como é que eu saio da indeterminação? Posso sair por fatoração. Isso é o limite com x tendendo a 2. Eu posso fatorar o denominador como sendo raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 2. E em cima é raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2. Isso aqui é o que? É o limite com x tendendo a 2 de quem? De 1 sobre de x mais quadrado de 2. E esse limite eu sei. Esse é real, porque esse aqui é quanto? É 1 sobre 2 raiz de 2. Não é isso? E é claro, né, é evidente que 1 sobre 2 raiz de 2, só para enfatizar, é um número real. Ou seja, esse limite é um número real. Então, as duas condições de diferenciabilidade são satisfeitas no 2. O 2 está no domínio da função e esse limite aqui é um número real. Então, conclusão, a função f, ela é diferenciável em 2. Tá? A função f, ela é diferenciável em 2. Ela é, outra pergunta, vou fazer outra pergunta aqui. Ela é diferenciável em 0? Ela é diferenciável em 0? Primeira condição, bem, tens o que? 0 pertence ao domínio de f. Claro, na razão daqui, tá? E o 0 pertence ao domínio de f. Agora vamos calcular esse limite aqui com P igual a 0. E limite com x tendendo a 0, né? De f de x menos f de 0 sobre x menos 0, isso é igual a quê? Ao limite com x tendendo a 0 de f de x. Quem é f de x? Raiz quadrada de x. F de 0, raiz quadrada de 0 sobre x menos 0. Isso é igual
ao limite com x tendendo a zero de quem? De raiz de x sobre x. Determinação. Mas isso aqui é o limite com x tendendo a zero. Isso aqui fica raiz de x sobre raiz de x vezes raiz de x, que dá igual ao limite com x tendendo a zero de 1 sobre a raiz quadrada de x. E quando o x tende a zero, aqui x tende a zero é x tende a zero pela direita. E quando o x tende a zero, que é x tende a zero pela direita, tá? Isso é igual a mais infinito. Logo, esse limite, ele existe, mas ele é mais infinito. Não é um número real. Aí o que é que se diz? A função logo f não é diferenciável, tá? Da aula, você tem que observar, para quem leu as anotações da aula sobre limites laterais, tem um resultado lá que diz o seguinte: se P é ponto de acumulação do domínio da função pela direita e não é pela esquerda, o limite da função no ponto é o limite da função com x tendendo ao ponto pela direita. Se P é ponto de acumulação do domínio da função pela esquerda e somente pela esquerda, não é ponto de acumulação pela direita, o limite da função no ponto, aquele limite total, é o limite da função com x tendendo ao ponto pela esquerda. Tá? Agora, se x pode tender pela direita e pela esquerda, ou seja, se o P é ponto de acumulação pela direita e pela esquerda, o limite no ponto, ele existe somente se os dois limites laterais existem e são iguais. Tá aqui ó, x tende a zero, x só pode tender a zero pela direita. Esse limite, o limite é o limite pela direita. Não faz sentido mencionar o limite pela esquerda. O x não pode tender a zero pela esquerda. Tá? Então tá aí. Logo a f não é diferencial. Vamos ver outro exemplo. Tá? Diga. Hã? Ah, não diferenciável em zero. Obrigado. Tá? Aqui f é diferenciável em 2. Agora veja o seguinte: se você pegar qualquer p maior do que zero, ela vai ser diferenciável. Ela não é só diferenciável no 2. Ela é diferenciável em qualquer p maior do que zero. Ó, segunda observação. Dado p maior do que zero, P pertence ao domínio de F. Primeira conclusão, né? P pertence ao domínio de F e tem-se. P pertence ao domínio de F e limite com x tendendo a P de F de x menos F de P sobre x menos P. Isso é igual ao limite com x tendendo a P da raiz quadrada de x menos raiz quadrada de P sobre x menos P. Aí isso é P maior do que zero. Isso é o limite com x tendendo a P. Aí você faz a fatoração embaixo. Raiz quadrada de x menos raiz quadrada de P vezes raiz quadrada de x mais raiz quadrada de P. E em cima, raiz de x menos raiz de P. E você simplifica, né? Então fica o limite com x tendendo a P
de 1 sobre raiz quadrada de x mais raiz quadrada de p, e isso dá, o p é positivo, isso dá 1 sobre o dobro da raiz quadrada de p. E é óbvio que 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de p, isso é um número real, está bem definido, é um número real. Daí, qual é a conclusão? A função f, ela é diferenciável em p. Ou seja, ela não é, essa função f, ela não é diferenciável no zero, o zero está no seu domínio. Ela não é diferenciável no zero, mas ela é diferenciável em qualquer número positivo. Guardem essa definição aqui. Essa é a definição do cálculo. Esse é o limite do cálculo. A razão de ser do cálculo é isso aqui. É esse limite em P existir o seu número real. Tá? Então, vamos a outro exemplo. CGG. Encerra aí e começa outro, por favor.